Olá, pessoal. Aqui é o Leonardo Cardoso. Obrigado por nos acompanhar e nos join us aqui, nos encontrar nesse dia para falar com o Dr. João Dinadai, que está aqui presente com a gente. Antes de mais nada, congratulate ele pela nova aquisição aí do CFP. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas e aí, João, tudo bom? Você está falando de onde agora? Legal, tudo bem? Estou em São Paulo. Moro aqui, trabalho por aqui e é um prazer falar com você hoje. Ótimo. Obrigado aí. Como é que tá a pandemia? Como é que tá essa história do lockdown aí em São Paulo? O que é que está acontecendo? Parece que 2020 não acabou, né? Parece que a gente agora entrando no 14º mês de 2020, um período bastante complicado, mas a gente está vendo alguma luz no fim do túnel, finalmente. Acho que as perspectivas são boas, né? Acho que acabando isso, a gente aqui em São Paulo, a gente acabou de sair de mais um lockdown forçado, mas obviamente em menores proporções, mas com alguns fechamentos, mas agora a gente está voltando a flexibilizar e a perspectiva é de que com as vacinas, principalmente, vai melhorar. Legal. Acho que aqui também nos Estados Unidos estamos no mesmo trabalho, aí na mesma situação. Acho que existe essa esperança de que as coisas estão slowly voltando ao normal. Então vamos lá falar um pouquinho. Fala um pouquinho de você, João. O que é que você faz, sua especialização e essa última novidade aí. De novo, parabéns pelo seu último accomplishment, a última conquista, né? Certified Financial Planner, CFP no Brasil, que não é fácil. Então me diz um pouquinho aí, João, da sua carreira, do seu trabalho e essa nova jornada aí do CFP, e depois a gente começa nos detalhes sobre tributação. Bacana, né? Obrigado. Bom, inicialmente eu fiz Direito, também Direito lá em Campinas, na PUC de Campinas, e desde o meu primeiro estágio sempre trabalhei com Direito Tributário. E fiz carreira no Direito Tributário, nunca experimentei nenhuma outra área, por assim dizer, mas logo que eu me formei, eu peguei uma janela muito interessante aqui no Brasil, que foram as rodadas de repatriação, né? Que a gente vulgarmente chama de repatriação, mas foram rodadas de regularização tributária e cambial, que foram janelas de oportunidade para aquelas pessoas que tinham recursos no exterior não declarados, e por uma série de motivos, e posso te dizer que majoritariamente os motivos eram mais diversos possíveis, mas eram todos lícitos, ninguém estava escondendo patrimônio ilicitamente, eram por receber herança ou por desinformação, não sabia como Trabalho declarar, fora, às vezes. deixou de declarar, passou um tempo, ficou com medo de ter algum problema. E foram janelas muito, muito interessantes porque muita gente conseguiu regularizar esse patrimônio, né? E a partir daí criou-se muitas oportunidades de trabalho, porque uma vez regularizado seria plenamente possível, muito mais fácil de movimentar esse patrimônio. E aí, com essa movimentação, com novas estruturas sendo criadas, isso acabou gerando oportunidade tanto para os clientes, né, que tinham esses recursos e ficavam com medo de movimentar, e para os advogados, obviamente, que passaram a poder atuar mais nesse nicho. E muito por conta disso, já tendo essa oportunidade, geralmente os clientes têm ativos financeiros, né, no exterior, eu já na pessoa física, digamos assim, sempre tive muito interesse por investimentos, sempre fui um poupador nato, digamos assim, sempre soube a importância de que você tem que gastar menos daquilo que você ganha, mas só na faculdade eu passei a ter contato com investimentos, né? Com ativos financeiros, principalmente, porque aqui no Brasil a gente sempre teve a molezinha, né, dos juros, então a gente nunca precisou muito se preocupar, mas já na faculdade eu passei a ter bastante interesse, me aprofundar, e eu acho que o CFP vem justamente para fazer essa intersecção da minha carreira profissional com a minha vida pessoal. Então, eu vejo como ajuda você abordar um cliente com estruturas tributárias, ou para falar mesmo de tributação no exterior, quando você conhece os ativos que esse cliente investe. Então, eu acho que o CFP ele é um selo que mostra para o mercado, mostra para os clientes que o João sabe do que ele está falando, quando ele está falando de tributação, ele sabe que
ele sabe o que é um bonde, O ele sabe o impacto que é. dessa tributação dentro de um planejamento familiar, dentro de um planejamento financeiro familiar, né? Exato, e ajuda a agregar, obviamente, eficiência, né? Porque quando a gente está falando de rentabilidade, você ter uma tributação ineficiente, ela, obviamente, ela prejudica o seu retorno no agregado, né? Não adianta só Claro. ver a rentabilidade bruta do investimento se você lá na ponta está pagando um imposto de forma Sim. desnecessária. Então, eu acho que o CFP ele é mais uma conjunção da minha vida profissional, dessa carreira no direito tributário e à medida que os anos foram passando, muito mais também próximo do planejamento patrimonial e sucessório, então, Uhum. se debruçando em regras de direito civil, regras de sucessão, né, de direito privado internacional, né, quando as famílias existem membros em diversos países, precisam fazer testamento em diversos países, então, esse é meio que a cereja do bolo, assim, em termos de trajetória profissional até o momento, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas até agora tá de bom tamanho aí essa sua experiência, tá? Eu digo, o pessoal não se engana não, né? O carinha de novo, bonitinho assim, mas tem uma bagagem aí dentro, né, já de experiência, e dá para ver pela maneira como você está abordando tanto né, a sua carreira até agora, mas como o que você vê que é importante para agregar para a carreira do futuro. Muito legal. Então, vamos direto botar a colher quente, como eu gosto de falar, no meio da papa, a colher no meio da papa quente para se queimar, né, e falar um pouco sobre tributação, como funciona, na verdade. Eu acho que o meu trabalho, né, como você sabe, algumas pessoas que estão assistindo vão assistir, trabalho na parte do investimento, e eu não me envolvo muito, por isso que a gente tem esse contato, essa parceria com o João, para que aí ele possa dar dessa segunda parte de suporte do investimento, né, da família. Então, como não me envolvo muito, e é uma pergunta que eu sempre ouço, eu sempre tenho essa pergunta, sempre as pessoas fazem a mesma pergunta. Como funciona, desculpa, a tributação de patrimônio para brasileiros investindo nos Estados Unidos? De uma forma sucinta, é clara, porque pode ser muito complexo, mas manda brasa aí, João, por favor. Bom, vamos lá. Tem muita dúvida, sim, é muito comum, e eu já vi muita gente deixando de investir fora porque tem esse medo da tributação, pelo desconhecimento, principalmente, né? Mesmo dentre os advogados tributaristas, não é um meio muito visitado, digamos assim, não é o dia a dia do advogado. Certo. Então, as regras são específicas, são antigas, tá? São regras anteriores aos anos 2000, então são Não se regras. ajustaram ainda, provavelmente, à Exato, condição desde a anistia, como você falou, né? exato. E como a gente muitos já devem ter percebido, as nossas regras, as regras cambiais, principalmente, são bastante restritivas. Então, o Brasil, a legislação brasileira, de uma forma geral, ela não é feita para favorecer o investimento no exterior. A nossa moeda é muito pouco conversível, né? Então, a gente tem toda essa dificuldade. Mas, adentrando no assunto que todo mundo quer saber, são dois momentos, né? A declaração de imposto de renda, que todo mundo está acostumado, Uhum. falando um pouco das obrigações, né? A declaração que todo mundo já está acostumado, ela tem que ser preenchida com base nas regras muito parecidas com o que a gente tem para quem tem ativos no Brasil. Então, a gente faz toda a declaração com base em custo de aquisição. Então, eu adquiro um ativo, eu tenho que sempre levar em consideração a data que eu comprei, a cotação do dólar do dia da compra, para que eu possa lá registrar esse ativo na minha declaração e, quando for o momento, comparar lá com o meu valor de alienação para ver se eu tive um ganho de capital. Mas isso a gente vai entrar daqui a pouquinho, mas aqui falando só em termos gerais de obrigações. Então, declaração de imposto de renda, todo mundo está acostumado. A outra declaração, que gera bastante dúvida, é a declaração do Banco Central, que é a DCBE, a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. Uhum. Uhum. A gente teve uma grata surpresa agora no ano passado, que até a declaração que foi entregue ano passado, quem tinha mais de 100 mil dólares em ativos no exterior já precisaria entregar essa declaração. A partir desse ano, para quem vai declarar esse ano, só se a pessoa tiver mais do que 1 milhão de dólares em ativos, data base 31 de 12 de 2020, ela vai precisar fazer essa declaração. Então, isso já ajuda. Uau, isso é interessantíssimo. Isso é recente, então. Isso aí é notícia Recentíssimo, né? fresca, ainda está quente, né? Exato. Que Salvo engano, foi legal, coisa do então. segundo semestre do ano passado, então já vai valer para quem tiver
fazer a declaração, que inclusive começa esse mês, é de fevereiro a comecinho de abril, que a declaração tem que ser entregue. Então, agora só para quem tem mais de US$ 1 milhão em ativos financeiros. Então, de fevereiro, só para eu entender, então, quem enviou capital para o exterior a partir de 1º de janeiro de 2021, já então se enquadra, eu imagino, nessa nova diretriz. É uma diretriz, né? Exato. É uma regra do Bacen. Uma regra, Eles certo, têm uma regra, algumas circulares do Banco Central que certo, determinam sobre quais são essas regras. Mas certo. então, na verdade, é para a data base de 31/12/2020. Então, só Entendi. para quem tinha a partir de esse valor em ativos, e aí, desculpa, não são só ativos financeiros, qualquer patrimônio, né? Patrimônio imóvel, tudo, né? Isso, imóvel, Exato. ações, títulos, Empresas, exato. empresas, o que tiver, Offshore, certo? exato. Offshore, certo. Então, tá. Isso é interessantíssimo. Isso aí é uma notícia que eu acho que poucas pessoas estão sabendo, né? Da indústria, do ramo, e vamos falar sobre ela. Perfeito. E até conversando com algumas pessoas que já faziam a declaração e agora esse ano não vão precisar fazer, elas ficam até tristes, né? Poxa, eu queria ter US$ 1 milhão para declarar, porque no final é um problema bom, né? É um problema bom. Mas o Mas é imposto uma de renda não burocracia. importa. O imposto de renda tem que continuar fazendo independente. Isso é somente uma declaração do Banco Central. Exato, o Banco imposto de renda Central. tem que sempre ser entregue, e uma diferença importante, essas duas declarações que gera bastante dúvida, é a questão do objetivo, né? A declaração do imposto de renda, a gente registra tudo a custo, porque o objetivo é que a Receita Federal ela tenha essa visibilidade, essa transparência com relação seus acréscimos patrimoniais, né? Ela quer saber sua Certo. movimentação justamente para tributar o acréscimo. Então, por isso que os ativos eles são declarados pelo valor de custo, porque quando você alienar, ela vai verificar o acréscimo que você teve para tributar. Então, para responder já essa pergunta que muita gente faz, então é sobre você continua pagando no Brasil também, que eu tenho certeza aqui nos Estados Unidos, que eu já há 23 anos e faço isso. No Brasil também é sobre o acréscimo do custo da base que você declarou, né? O seu imposto de renda é, sem dúvida, pago sobre essa diferença, correto? Exatamente. Então, sempre que a gente tiver um acréscimo patrimonial, então a diferença entre o valor de alienação versus o custo de aquisição, a gente vai ter a tributação. Mas só para fechar o ponto da diferença, Certo. a declaração no Banco Central, por outro lado, ela é feita com base no valor de mercado dos ativos. Então, Certo. o valor da data base 31/12 deve ser levado em consideração o valor de mercado dos ativos naquele fechamento. Porque o Banco Central está interessado em saber quanto de patrimônio a valor presente, né, os brasileiros em geral têm lá no exterior. Então, essa é uma diferença importante que sempre acaba gerando dúvida. Que aí, geralmente, o investidor, o cliente, ele quer colocar também, refletir esse valor na declaração de imposto de renda, ou fica preocupado se não vai ter nenhum problema com a Receita pelo fato de ter entregue no Bacen um valor Um muito maior, valor e no geralmente. imposto de renda outro, no caso. Então, existe essa... E onde é que existe essa reconciliação? É necessário fazer essa reconciliação ou não Nenhum. tem necessidade? São declarações totalmente distintas, com objetivos distintos e que não se conversam nesse sentido. Se não se fala, não existe nenhum tipo de problema. Então, é esperado que seja diferente, né? Então, é certo ser diferente. Não tem nada de errado em ser diferente. É isso que eu acho que é uma Exato. dúvida aí do pessoal. Ele fica preocupado. Pô, mas está diferente. Não tem problema. É para ser diferente. Exato. Né? Os Então, objetivos são diferentes. os objetivos são diferentes. E acontece muito aqui, quando a gente abre uma conta também, o pessoal tem que fazer a declaração do seu perfil de investimento, né? Então, aí tem lá, quanto é a sua renda. Aí o pessoal, mas eu não quero botar que eu tenho uma renda muito alta, porque isso aí... Mas não tem nada a ver, isso é para uma instituição, não vai para outra instituição. Lógico, né? Se existir você estiver fazendo alguma coisa errada, desculpa, e tiver uma investigação em você e tiver que pedir informação, pô, é outra história. Mas, em geral, não é de praxe, né? Não é regra essas informações estarem diferentes e ser errado. Não tem nenhum Sim, exato. problema. É isso. E é até bom que você tocou nesse ponto, Léo, porque a gente vive num mundo atualmente de transparência fiscal, que o principal lema Certo. internacional, um dos principais, pelo menos, além de tentar aumentar a base tributável, obviamente, é a questão da transparência fiscal. Então, os fiscos, por meio de acordos, o Brasil tem um acordo com os Estados Unidos e o Brasil tem acordo com vários países no âmbito da OCDE, Certo. de troca de informações. Então, Isso é um dos requisitos, se eu não me engano, para ele poder ser ingressado, né, finalmente na OCDE, correto?
É um dos vários Um requisitos, dos né, vários, um dos vários. de conciliação da legislação. Mas o Brasil, ele não, com relação a isso, ele tem todo o interesse, né, de obter informações dos seus residentes fiscais que possuem patrimônio lá fora. Então, é Sim. bastante importante que as declarações sejam todas feitas corretamente para que não tenha problema, porque o fisco ele já tem essas informações, né? Se não me engano, desde 2015 ou 2016 ele já vem recebendo Já dos vem Estados recebendo, Unidos exato. informações ainda que básicas, tá? Não são informações muito elaboradas. As informações que, por exemplo, um residente americano recebe do fisco brasileiro, que os Estados Unidos, desculpa, recebe da Receita Federal aqui em relação a americanos que têm contas no Brasil, ela é muito maior. Mas, Uhum. enfim, é uma peculiaridade aí da relação. Mas, de qualquer forma, a Receita, sim, ela recebe informações do fisco americano e ela tem, obviamente, muita informação, né? Não dá para esperar que isso vai ser olhado no detalhe, mas quando os sistemas estiverem cruzando essas informações, e não dá para dizer que eles já não estejam, Sim. isso Eu tem que estar acredito que seja bem, cada bem vez mais manual. rápido, né? Com a tecnologia, isso passa a ser cada vez mais rápido. Então, é importante estar em dia, estar organizado, né? Entender as regras com pessoas como você, né? Um profissional que sabe o que está fazendo, está falando, e daí partir para fazer o negócio direito. Com Ah, certeza. mas isso é legal. Isso é até vai ter até uma pergunta de última hora para daqui a pouco sobre recebia uma pessoa perguntando e residentes brasileiros para investir no Brasil, como é que eles fazem de volta? E se eu não me engano, a gente tem até um caso em comum, um cliente em conjunto que foi para Portugal. Você comentou alguma coisa, mas a gente daqui a pouco fala sobre isso aí, já para botar no seu queue. Legal. Uma pergunta é, então, no caso do, sem dúvida, patrimônio para cima, você paga. E se esse patrimônio descer também, você tem algum tipo de crédito para o futuro? Porque aqui nos Estados Unidos você pode voltar para trás e deduzir, né, o imposto que você vai pagar se você tiver alguma perda de patrimônio. No Brasil também tem isso, se tiver uma perda aqui, você tem 1 milhão e está agora valendo US$ 900 mil, por exemplo. É, Existe o quid pro quo, existe esse tipo de vantagem, não é vantagem, né? Menos é, mal? infelizmente não. Olha, Certo. para quem, do brasileiro que investe no exterior, e especificamente nos Estados Unidos, as regras elas não permitem essa compensação, né, que a gente chama compensação da perda. Então, Certo. se eu operei alguma ação aí fora e eu tive uma perda, eu não vou poder compensar com o lucro que eu venha a ter numa outra ação no futuro. Uma outra ação, certo. Exato. E a análise ela é sempre feita individualmente, ativo por ativo. Então, se você quiser entrar já um pouco nas regras, Sim, por que não? Vamos lá. Então, manda o brasa aí. quando a gente está falando de investimento no exterior, primeiro, a primeira pergunta a se fazer, ou a primeira resposta que a gente tem que dar é quanto à origem do patrimônio. A gente tem que conhecer qual que é a origem do patrimônio que está sendo movimentado lá fora. Então, Uhum. se são recursos que foram obtidos aqui no Brasil por meio de trabalho, por meio de dividendos ou qualquer outro tipo de rendimento Herança, né? Patrimônio, herança, herança. Vender qualquer uma tipo de recurso. empresa, qualquer coisa. De onde veio ele diretamente, né? Você tem que comprovar Exato. isso. Se teve origem no Brasil, ou seja, se esse recurso ele foi enviado para o exterior por meio de um câmbio, né, um câmbio que passou pelo Bacen, passou pela uma corretora de câmbio totalmente legal, ele teve origem no Brasil e essa origem ela vai determinar quais são as regras que vão se aplicar nessa tributação. Então, eu vou entrar nessas regras para não confundir com a outra parte. Uhum. Então, a gente faz a remessa daqui do Brasil, movimenta esses recursos, adquire ativos e, no momento da venda, a gente tem que determinar qual que vai ser o ganho de capital. Como eu falei há poucos instantes, esse ganho ele vai ser determinado individualmente, com relação a cada ativo que Cada foi... instrumento, cada ativo ou instrumento, seja financeiro, imóvel ou uma empresa, por exemplo. Exato, exato. Então, quando há essa movimentação, a gente vai, quando há essa alienação, a gente vai verificar se houve ganho de capital e como tributa esse ganho de capital. Para Certo. determinar a tributação do ganho de capital, considerando um recurso que teve origem no Brasil, a gente vai determinar a base de cálculo do imposto de renda, ou seja, o acréscimo patrimonial, né, o Uhum. montante, o ganho, O ganho de vamos colocar capital assim, mesmo, né? O o ganho, ganho exato. que o investidor teve Net naquela gain, operação, né? exato.
isso vai ser determinado em reais, ou seja, aqui a gente tem uma pequena ou uma grande, né, em determinados pontos, em determinados momentos, desvantagem, que é aqui que a gente vai incluir a variação cambial na Cambial. jogada. Então, o Brasil ele vai tributar a variação cambial que o investidor teve. Isso é interessante porque o investidor ele pode até ter tido uma perda de Uhum, capital em dólares, mas por uhum. conta da variação cambial ele pode ter uma tributação desse ganho de variação cambial. Então, Sim, ele perdeu no principalmente ativo em si, mas ganhou no câmbio. Que eu normalmente falo para o investidor, são duas coisas completamente separadas, dois riscos diferentes que tem que ser levado em consideração e o pessoal às vezes junta tudo, né? isso, obviamente, vai ser muito comum para quem investiu nesses últimos 2 anos, né? A gente saiu de Sim, um câmbio de 4 para 5,40, 5,50, então sim, não é desprezível, né? Então, tem que claro. ficar bastante atento para não deixar de fora, porque às vezes a pessoa fala, eu vendi o instrumento, vendi a ação, vendi o bond, vendi o ETF, com perda de capital em dólares, então tá tudo bem. Não, tem que olhar no Calcular detalhe para também o ver câmbio. se teve a base de cálculo em reais, foi positiva para aí sim fazer com que, para aí sim recolher o imposto, que nesses casos a gente tem uma alíquota de 15%, tá? Certo. A gente fala Eu imagino genericamente, rapidamente, eu imagino também que vai ser a mesma coisa, porque se o real começar a apreciar, né, então você teria teoricamente uma perda em dólar, né? Quer dizer, você teria, na hora em que o real está apreciando em relação ao dólar, você, no caso, não teria esse problema. Você teria ao contrário, você teria um desconto no seu imposto, eu imagino. correto, correto. Mas, infelizmente, esse é um cenário que está difícil de acreditar, né? Pois é, mas eu acho que Mas pode chega, né? A acontecer, gente volta. sim, Eu acredito, teórica, veja só, eu de verdade acredito que é natural um certo. A gente está entrando um pouco mais na parte de mérito de investimento e claro. economia, que saindo da tributação, mas eu, como profissional, eu acredito que vai ter. Assumindo, é sempre aquela história, né? Assumindo que as coisas certas são feitas, existe uma expectativa de uma apreciação do câmbio natural, porque aí você tem mais investidor estrangeiro, você tem, né, uma série, inflação vai diminuindo, é uma série de coisas, base monetária, uma série de coisas que ajudam com que o câmbio aumente. Mas bem, voltando aí a sua parte. E aí, quando a gente fala 15%, é só para ter em mente que pode ser mais de 15%, tá? A gente Certo, tem uma alíquota progressiva de 15 a 22,5%, mas 15% para ganhos até 5 milhões de reais. Então, certo. No se o ano ou ganho... no mês, isso aí, naquele período, no período contábil ou no ano inteiro, esses 5 milhões são A computados? gente está falando na operação, Na tá? operação por operação, certo? Sim, mas, por exemplo, a gente está falando na operação em relação a determinado ativo. Se Certo. eventualmente eu faço alienações parciais desse mesmo ativo, a regra diz que eu tenho que voltar um ano para verificar o lucro global que eu tive Entendi. com esse ativo. Um Então, ano isso é apenas, né? importante. Isso porque, obviamente, eu teria feito a mesma coisa no ano passado, e daí eu acho que a base de custo sobe junto de ano a ano. Em outras palavras, eu declarei de 1 milhão, estou com 1,2 milhão. Óbvio, aí agora a base de custo reajusta para 1,2 milhão para o próximo ano ou não? Não, o custo ele vai ser sempre histórico. Certo. Então, se eventualmente não existe essa possibilidade de você reajustar, mas se eventualmente um investidor faz isso, ele ajusta essa posição sem nenhum lastro, ou seja, sem nenhum lastro de novos ativos entrando nessa carteira. Então, eu adicionei a minha posição de um determinado ativo, por exemplo, a Receita vai entender isso como um ganho de capital. Então, como uma realização, Hum, como um acréscimo patrimonial, porque eu estou tendo um acréscimo fictício que eu estou adicionando ao meu investimento. Então, para isso acontecer, eu teria que tributar, mas isso não é possível pela legislação brasileira. Eu não posso alterar, a menos que eu adquira novos ativos. sim, aí a sua base média vai aumentar, o custo médio. Mas aí uma pergunta e isso aí é para mim mesmo, que aí eu não entendi agora. Então, se eu tenho 1 milhão, cresceu para 1,2 milhão, ganhei 20%, paguei o meu imposto direitinho. No próximo ano, eu estou com 1,3 milhão, né? Eu não vou pagar sobre 300, eu vou pagar sobre a diferença de 1,2 para 1,300, correto? Não, acho que eu talvez tenha entendido errado a sua dúvida. Se eu tributei, se eu tinha 1 milhão, realizei, se eu investi 1 milhão,
meu patrimônio subiu 20% para 1 milhão e Entendi, certo. 200. E eu realizei, eu Realizou. vendi o Você está certo e eu ativo. estou errado. Não, desculpa, você está certo. Tem que ter a realização. Eu estou assumindo a realização. Porque a Isso, tributação é na realização. correto, na venda do ativo. Então, eu vendi Entendi. o ativo, agora eu tenho 1 milhão e 200, eu tenho 1 milhão e 200 para investir. Correto. Não, Quando eu investir, meu novo custo é 1 milhão e 200, e a exato. diferença de 100 aí no seu exemplo, aí sim eu tributaria esse 100. Exato. Não, eu que automaticamente assumi na minha cabeça a realização e não lhe dei essa informação. Mas no caso de uma herança, mudando um pouco rapidamente, só nesse gancho aí, já que aconteceu isso, mas no caso de uma herança, aqui nos Estados Unidos existe o aumento da base de custo. Então, nesse caso da herança, a pessoa recebeu outra pessoa, a base de custo é essa nova, naquele dia do sinistro, no dia do evento familiar, no dia do evento, né, quando a pessoa morreu e passou isso para frente, a base de custo aumenta e dali passa a ser computado ou não? Então, aqui a gente tem talvez uma particularidade brasileira, que é o fato que o imposto sobre heranças no Brasil ele é de competência estadual. Certo. Então, diferente do imposto de renda, que é competência federal, administrado pela Receita Federal, então são impostos que têm suas diferenças e têm suas diferenças, inclusive, de base de cálculo. Quando a gente fala de uma herança, pelas regras brasileiras, ela vai ter que ser avaliada a valor de mercado, Certo. obrigatoriamente. A legislação determina que seja o que eles chamam de valor venal, que nada mais é do que o valor de mercado dos ativos na data do evento morte ou doação. Uhum. Nesse sentido, eu tenho que, em regra geral, para fins de imposto de renda, uma herança e uma doação, elas são isentas de imposto de renda. Então, não Uhum. incidiria imposto de renda. Para quem recebe a herança, essa herança seria recebida isenta de imposto de renda. A questão é que o, o espólio ou o doador, ele tem que fazer essa transmissão do patrimônio. E quando ele faz essa transmissão do patrimônio, para fins de IPCMD, né, que é o Imposto sobre Heranças e Doações, ele tem que fazer a valor de mercado. Tudo bem, ele Certo. vai pagar lá a gente tem no Brasil pode ser de 1 a 8%, que é a alíquota máxima, isso varia de acordo com o estado. Aqui no estado de São Paulo, Sim. a gente está falando de 4%, sempre com chances de aumentar, né? Mas isso é uma coisa. Então, obrigatoriamente, para fins de testemunho dele, vai fazer a valor de mercado. Mas para fins de imposto de renda, quem transmite, ou seja, o doador ou o espólio que está transmitindo, ele tem uma escolha. Ele pode fazer essa transmissão a valor de custo, que é aquele mesmo valor que está declarado na declaração de imposto de renda dele, ou Uhum. ele pode fazer a valor de mercado, que aí Uhum. seria coincidente com a base de cálculo do ITCMD, com o valor Sim. informado para fins de ITCMD. Nesse momento, se o doador e o espólio, né, quem está administrando o espólio, escolhe fazer essa transmissão a valor de mercado, ele vai ter que pagar o imposto de renda. Ele vai ter que reconhecer, né, porque ele vai reconhecer um acréscimo patrimonial, que vai ser a diferença Uhum. entre o custo e o valor de mercado, e Sim. aí ele vai gerar essa obrigação para o espólio ou para o doador de fazer esse pagamento. Então, fica E no aí, estado da pessoa que é uma obrigação, aqui nos Estados Unidos se chama o state, né? Uma obrigação do estado do patrimônio do doador e não do recebedor, correto? correto, correto. E aí que Certo. está, para responder a sua pergunta, a gente precisou fazer essa digressão, mas Sim. quem recebe, então, ele vai registrar no seu imposto de renda, quem recebe a doação ou a herança vai registrar no seu próprio imposto de renda, de acordo com a metodologia escolhida por quem transmitiu. Ou seja, se o espólio ou o doador transmitiu pelo valor de custo histórico, sem pagar imposto de renda, esse vai ser o valor que vai ter que constar na Entendi. declaração de quem recebeu. Tá. Agora, se o espólio ou o doador transmitiu esse patrimônio pelo valor de mercado, pagando o imposto de renda, isso acresce no custo de Uhum. aquisição de quem recebeu, do herdeiro ou do Entendi. donatário. Então, Perfeito. esse é um planejamento que pode valer a pena para imóveis aqui no Brasil, geralmente, porque você tem uma série de benefícios de cálculo desse ganho de capital, tem Certo. alguns fatores de redução, mas que não se aplicariam para o investimento no exterior. Né? Não com liquidez. Não, a não Tem ser que, que tem você. que Certo, tem que ser um investimento, tem que ser, no caso, um ativo financeiro, um líquido, não um ativo financeiro com liquidez. Só no ativo, se você tiver um imóvel aqui, vender e ter que levar isso para o Brasil, esse cash, aí eu acredito que esse cash aí entra nesse cálculo, correto? eu digo que a vantagem para você fazer esse movimento de reconhecer de fato esse acréscimo na declaração
de quem está transmitindo, é se você vai ter algum benefício com isso, ou seja, se você Claro. vai ter um benefício de redução do seu imposto em decorrência desse reconhecimento. Isso é Sim. muito claro para quem tem imóvel aqui no Brasil e faz uma doação, uma transmissão para aplicar os fatores de redução. Porque aí, para fins de imóvel, o que importa para fins de aplicação desses fatores de redução é a data de aquisição. E aí você consegue alguns redutores. Mas para o investimento financeiro, propriamente, essa regra não se aplica. Então, pode ser que, dependendo da situação da família, eles prefiram fazer a custo histórico, porque aí não precisa pagar imposto de Não renda. precisa, não tem a cash outflow, no caso. Você não Mas, tem pelo outro lado, não vai ter é, o acréscimo de base e, portanto, quando realizar a eventualmente, conversão. você vai pagar... tem duas coisas na vida que a gente sabe, né? Morte e imposto. Todos nós vamos morrer e todos nós temos que pagar imposto. Ou é hoje ou é amanhã, mas tem que pagar. Não é? Mas até, Léo, assim, esse é um ponto que é importante para quem investe fora. Essas regras, elas são, né, tem que ficar de olho mesmo, porque isso eu já vi uma série de clientes preocupado ou inconformado às vezes, porque quando Sim. você faz a venda do ativo no exterior, você realizou lá e Uhum. você teve o ganho lá, só que você tem que pagar o imposto aqui. Ou Sim, seja, você tem uma necessidade de caixa local. claro. E aí você Sim. tem duas opções: ou você quita Traz esse alguma ganho coisa. com o imposto, com sua liquidez que está aqui, ou você tem Uhum. que trazer o dinheiro lá de fora para fazer esse pagamento. Então, esse talvez seja um pequeno inconveniente que às vezes as pessoas, quem é investidor maior, já tá bem estruturado, tem um patrimônio relevante, já prefere fazer isso por meio esse investimento por meio de uma offshore, Offshore, para exato. justamente diferir essa tributação que ele teria que pagar toda vez que ele realiza aí, ele teria que fazer um pagamento com liquidez que está aqui, porque a gente sabe que ficar movimentando o câmbio, você perde, né, você tem spread do câmbio, você tem o Uhum. IOF que também incide na ida e vinda, então talvez não seja do ponto de vista até econômico ficar fazendo esse tipo de movimento, mas às vezes não tem jeito, realiza um valor tão grande aí fora que vai precisar de liquidez aqui Claro. para fazer o pagamento e precisa trazer o recurso, mas aí cada caso é um caso. Né? É o complexo. E aí é onde você entra com o seu CFP para poder planejar essas realizações e ajustar justamente esse cash, essa necessidade de liquidez de cash local ou trazendo para fora. Correto. E aí entra uma regra importante nessa discussão, que são as isenções, né? A Certo. gente Era esse o tem... ponto, já que você, ótimo, era esse ia ser o próximo ponto aqui. Cara, só vou dizendo, a gente pode conversar por horas sobre esses assuntos que são bem interessantes. A gente tem mais aí para saber, a gente tem mais o que? São 10 minutos, tem mais 20 minutos. A gente pode fazer uma segunda parte, etc. Mas Claro, porque é um assunto, cara, é incrível a quantidade de detalhes e nuances e a pessoa necessita de profissionais como você para poder fazer né, é entender a importante. Tem um figura incompleta. acompanhamento, pelo menos, né? Um acompanhamento correto e ajudar junto comigo fazer esse trabalho, a fazer investimento e a eficiência desse investimento final, que é o que está todo mundo interessado, lógico. Sim. Então, assim, Mas para fala aí um pouco então da tributação e alíquota e você estava ser para manda tentar abranger o maior número de perguntas possíveis. Então, a isso. gente falou quando o investidor ele remete recursos para o exterior para fazer os investimentos. As regras já foram comentadas. Mas você tem também a situação de vários investidores e famílias que recebem os recursos aí mesmo no exterior. Então, Sim, passou um tempo trabalhando ou participava de alguma empresa, fez a venda e recebeu os recursos aí fora, teve herança, qualquer coisa do tipo. Então, certo, recebeu isso. os recursos nunca passaram pelo Brasil. Então, a origem é no exterior. Para essas situações em que os recursos foram, que a legislação chama de originariamente auferidos em moeda estrangeira, o cálculo do imposto é um pouco diferente. Você faz o cálculo, a base de cálculo ele já é feito em moeda estrangeira, ou seja, você exclui o efeito da variação cambial. Então, você aí, de fato, só vai recolher o imposto justamente sobre o ganho que você teve na operação em moeda estrangeira. Então, a única coisa que você vai converter vai ser o ganho que você teve. Se teve perda, não tem que pagar imposto, mas e também não compensa. Mas se você teve o ganho, você converte esse ganho na data da venda do ativo Uhum. e aí paga os 15% sobre esse ganho em reais.
Então, essa é uma pequena diferença, mas é importante porque tem bastante gente que recebeu ou que construiu um patrimônio fora, e aí a regra da variação cambial ela não se aplica, então não vai Sim. tributar a variação cambial. Esse talvez seja um pequeno inconveniente também, as regras, elas são feitas dessa forma, elas acabam prejudicando um pouco o investidor, porque quando você joga numa mesma conta esses recursos que tiveram origem em reais e esses recursos que tiveram origem em dólar, ou em moeda estrangeira em geral, você tem que ter Uhum. esse controle, porque isso é o que vai impactar Claro. o seu pagamento, né, a sua obrigação de recolher o tributo. Então, é bastante importante ficar bem atento em relação a isso. Existe uma discussão jurídica, no sentido de que, se eu remeti o recurso, comprei ações da Apple, por exemplo, Uhum. quando eu vender essas ações, eu vou pagar, incluindo variação cambial na conta. Se eu vendi com lucro, existe uma discussão. A primeira discussão é se o valor do lucro que eu tive, então se eu comprei $1.000 e vendi a $1.500, eu tive um ganho de $500. Uhum. A discussão é se esses $500, que foi o meu lucro, eles seriam considerados, então, a partir de agora, recursos auferidos em moeda estrangeira, e aí, portanto, Uhum. a partir daí eu só vou aplicar a regra aqui do ganho de capital que leva em consideração a base de cálculo em moeda estrangeira, ou seja, exclua a variação cambial da jogada, ou Sim. se a totalidade, ou seja, se eu comprei por 1.000, eu vendi por 1.500, eu recebi esses 1.500, alguém me Sim. pagou, né? A contraparte Correto. me pagou, né? Se eu poderia considerar essa integralidade, ou seja, esses R$ 1.500 já como origem em moeda estrangeira. A gente não tem nenhum conhecimento de situações em que a Receita Federal tenha se manifestado sobre essa regra, mas eu entendo particularmente que existem bons argumentos para dizer que, a partir do momento que você fez a primeira operação, você vendeu aquele ativo que você comprou originariamente com recursos oferidos em moeda estrangeira. A partir desse momento que você vendeu e recebeu esses recursos eles já não teriam mais esse carimbo, digamos assim, da origem em reais. E aí, a Reais, partir exato. daí, você poderia movimentar como se eles fossem oferidos em moeda estrangeira. Mas, Uhum. assim, é um risco, tá? Não tem como dizer que isso, se a pessoa, se o investidor fizer isso, é garantido, que não vai ter problema. Esse é um ponto um pouco Ainda está mais sendo discutido, ainda é delicado. uma área muito cinza, né? Exato. Então, tem que ver no caso a caso qual que é o melhor procedimento e Sim. minimamente ter controles É, sobre isso para ver. risco-retorno, né? Tem que Exato. gerenciar esse risco-retorno Tem que aí, quando é que gerenciar, vale com a certeza. pena fazer isso ou não, e vem nada ilegal, nada errado, é apenas uma decisão a ser feita, como uma Interpretação, né? decisão de investimento também, né? Só que com um viés mais na parte tributária, né, que eu acho que faz parte da conversa completa. E assim, Léo, sendo bastante honesto, com esse crescimento, né, do interesse que o investidor brasileiro tem tido por ativos no exterior, não me surpreenderia se a Receita Federal em breve desse uma atualizada nessas regras, porque de fato, como eu Sim, disse, ó, são sim, tantas regrinhas, particularidades que desestimulam, né? claro. Desestimulam, dependendo do investidor que quer uma vida mais tranquila, não quer se preocupar com advogado, não quer se preocupar com nada. A gente sabe, obviamente, que não é uma decisão tributária apenas, uma decisão de preservação do patrimônio, né, investir em Claro. moeda forte, mas não me surpreenderia se tivesse uma regra atualizando esse arcabouço antigo aí de regrinhas que a gente tem para, de fato, abrir um pouco o mercado e facilitar a vida do investidor, principalmente. E para a gente terminar aquela parte aí, se você conseguir só Tá. uma pincelada, porque esse é um assunto muito complexo, é uma live inteira, Sim. né, horas e horas para debater, porque das necessidades individuais, mas só de uma forma geral, para o pessoal entender. Primeiro que não tem nada errado, não tem nada ilegal. Paraíso fiscal é a primeira coisa que aparece no Fantástico, né? Eu estou evasão de divisa, eu tenho uma conta em Caimãs, eu sou agora um doleiro. Não tem nada a ver com isso, pessoal, por favor. Não, exato. Uma coisa relativamente simples, mas precisa ser feita, né? E da forma correta, claro.
Sim, exato. Não, assim, não tem nenhum problema, é totalmente lícito, basta declarar no imposto de renda o que torna ilícito. É você não ter origem para os recursos que você está investindo e esses recursos não estarem declarados, tanto para o Banco Central, se esse patrimônio representar mais do que US$ 1 milhão, e se isso não tiver declarado, se esse patrimônio não tiver declarado na sua declaração de imposto de renda. Tudo isso sendo feito, é super lícito e não tem problema nenhum. Quando que é adequado fazer isso? Quando é constituir uma offshore? Essa é uma pergunta, como você bem disse, Léo, que ela é muito pessoal da situação familiar, da situação do indivíduo e o que ele quer atingir de objetivo. Porque para constituir é muito fácil. Eu, como advogado, eu não faço isso, mas porque você precisa de um advogado local, de um prestador de serviço local, que obviamente a gente tem os contatos, trabalha com essas pessoas próximas e podem ajudar. Os custos são relativamente baixos, com mais ou menos $2.000, $2.500 no ano, você consegue ter a manutenção dessa offshore, porque ela tem as obrigações fiscais delas locais e algumas regras de compliance, balanços e tudo mais que precisam ser apresentados. Auditores Então, locais, tem etc. esses custos de manutenção, obviamente. Mas quando que vale a pena ou não, vai sempre depender do perfil da família e do perfil do investidor. Por exemplo, como eu acabei de contar, se é uma pessoa que movimenta muito os recursos, ela faz muita movimentação, quer tradear no mercado americano, por exemplo, ou quer comprar, aproveitar uma alta do mercado e já vender, mas não quer ficar pagando o DARF, por exemplo. Aí a offshore é um instrumento adequado para isso, porque ele vai diferir toda a tributação, isso vai vai acontecendo dentro do patrimônio da empresa, e enquanto isso não for distribuído para o investidor aqui no Brasil, isso não vai ter tributação. Então, esse é um caso que, por exemplo, seria interessante, obviamente, pelo custo, né, você tem um custo anual de manutenção. Claro. Você não vai ter um custo para ter ganhos equivalentes, no mínimo, se você não tiver ganhos, no mínimo, que empatem com esse custo que você está tendo. Economicamente falando, tem que cobrir pelo menos Exato. 2%. Então, o que também funciona, o que também é muito usado, a offshore é muito usada porque a gente sabe que nos Estados Unidos você tem uma regra de tributação de heranças muito pesada para quem é não residente e investe nos Estados Unidos. Então, o limite de isenção é de $60.000 e a partir daí você vai pagar o imposto se eventualmente o titular da conta falecer, ele vai ter que recolher esse imposto pelos Estados Unidos, que, salvo muito engano, não sou especialista em direito americano e nem poderia dar opinião sobre isso, mas pelo que a gente sabe, isso é de 18% até 40% de imposto. Então, você pode até me corrigir se eu estiver errado lá. Mas é uma tributação muito grande de um patrimônio inteiro, né, que é construído por uma família e preservado ao longo da vida do investidor para, no final das contas, ele ter esse imposto tendo que ser recolhido para transmitir. Então, a offshore, ela justamente entra nessa jogada como um bloqueador dessa tributação, porque a conta de investimento, ela vai ter em nome da offshore. Então, ela que vai ser a titular desse investimento, não é o investidor, pessoa física aqui no Brasil. Então, com essa offshore, com o falecimento desse investidor, ou da investidora, você tem a transmissão das cotas da offshore, da participação societária detida nessa offshore. E aí, geralmente, nesses paraísos fiscais, você não tem essa tributação sobre patrimônio, né, na transmissão do patrimônio, e aí você consegue transmitir ou já fazer algum mecanismo com que todo o resto da família participe, em maior ou menor medida, dessa sociedade, para que quando tem o evento de falecimento, todo mundo já receba a sua participação. Óbvio, tem que verificar se vai ter que pagar algum imposto sobre herança aqui no Brasil, que também tem uma discussão, mas, resumidamente, nesses casos, o maior interesse do investidor brasileiro por essas estruturas é justamente para evitar um imposto de sucessão nos Estados Unidos. Sim. Mas é aquela coisa... E o imposto sobre movimentação também, né? Os dois. Também, as duas. Eu acho que esse é o ponto da história. Justamente apenas, pelo que eu vejo, apenas isso. Claro, existe uma parte de proteção, sigilo, proteção, discrição e tudo mais que cria, né? Isso acontece muito nos países emergentes, pelo que eu vi, né? Questões de
para sequestro, essas coisas, no nome da pessoa, está recebendo documento em casa, né? Então, eu vi isso na minha carreira. O pessoal quer fazer para não saber que é no seu nome aquele dinheiro, aquele investimento, né? E diminuir um pouco o risco de sequestro, a parte, né, violência mesmo, e, claro, tributação de movimentação e sucessão patrimonial. Eu acho que são essas as 3 maiores pilares da necessidade. Exato. Mas, assim, só para fechar esse ponto, existem outros mecanismos que você consegue, eventualmente, mitigar, né, os efeitos dessa tributação sem ter que fazer constituir uma offshore, ter mais eventualmente, um layer, né, mais uma camada ali para ser administrado. Que seria, por exemplo, um seguro de vida, né? Um seguro de vida nos Estados Unidos, ele pode ser usado justamente para mitigar. Então, no evento morte, o segurado, né, o investidor, ele figura como segurado, e no evento morte dele, a família recebe um valor equivalente ou superior, dependendo do valor da pólice que eles contratarem, para fazer o pagamento do imposto, e recebe os ativos na conta. Óbvio que, como não dá planejamento, né, não é commodity, né? Não é regra de bolo, né? Não é commodity, é sempre muito não é os receita de bolo, objetivos. vamos dizer. Exato. Porque, o que eu ia, só para finalizar, as pessoas querem, porque está na moda, porque eu vi não sei aonde, que o fulano tem lá no clube, tem uma offshore, ele quer ter também. Isso é complicado porque você também tem um downside nisso. Você, por exemplo, você faz investimento na pessoa física, você tem uma isenção, por exemplo, de 35 mil reais no mês. Você pode vender, né, até 35 mil reais no mês, que você não vai pagar ganho de capital, ainda que você tenha tido esse ganho. Essa regra, por exemplo, já deixa... No mês, né? 35 naquele mês apenas, não acumula, né? Mês a mês, Exato. 35 o mil valor reais. de venda, né? Isso, o valor de venda, não o valor do ganho. Então, esse, por exemplo, já isso já não existe mais. Já não tem mais esse benefício. Outro ponto importante é que, geralmente, o investidor vai lá, constitui essa offshore e coloca todos os recursos dentro dela. Só que aí ele quer começar a gastar o dinheiro da offshore, quer fazer cartão de crédito em nome da offshore, ou fazer transferências e utilizar desse Receber um recurso. salário da offshore, quer receber um dividendo, Exato. aí vai. Só que isso é tributado no Brasil. Isso é tributado até 27,5%, ou seja... É renda, né? É uma renda da empresa. Eu tenho uma empresa pagando a ele ou um dividendo ou um salário. Você é dono, mas a pessoa jurídica, ela tem a própria personalidade jurídica e próprio patrimônio. Então, se você recebe isso, você tem que declarar e pagar os 27,5%. Se ela distribui dividendos para você, 27,5%. Então, sempre é necessário olhar no detalhe quais são os objetivos. A estrutura é fácil de montar, e para desmontar a estrutura, quais vão ser os impactos? É sempre importante pensar nisso. Claro. Né? Claro, qual que é o horizonte de tempo que esses recursos vão ficar investidos? Tudo tem que fazer sentido, né? Não é só o tributário, é o sucessório, é o investimento, ao lado econômico. Exatamente. Tudo tem sentido. Por isso que as regras existem, estão aí, é relativamente fácil entender, mas precisa-se a complexidade vem, não é necessariamente do instrumento, é da necessidade da pessoa, que todos nós somos diferentes, com objetivos diferentes. Então, a complexidade é nossa, não é nós é que causamos a complexidade, né? Como pessoas diferentes, famílias diferentes. Sem dúvida. Cara, mas é isso aí, muito, 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 muito bom. Eu acho que isso aí merece ter uma próxima segunda. Volta a ter várias outras dúvidas e I'm sure que eu vou receber algumas perguntas e a gente pode fazer uma segunda parte. Enquanto isso, se cuida aí em São Paulo, mantenha aí o cuidado com esse coronavírus, né? Daqueles que estão a favor ou contra. E, se Deus quiser, tudo resolve logo, logo, para a gente fazer aí viagens internacionais. Eu tenho que ir até São Paulo, você vir para cá e a gente começar a fazer mais movimentos sobre esse investimento internacional. Essa é a ideia. Com certeza, Léo. Foi um prazer. Só tenho a te agradecer e nos vemos na próxima. Vamos embora. João, obrigado aí. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.